Graças, irmãos. Aleluia. Mais uma noite, né? Temos esse privilégio. Eu sempre coloco como privilégio, né? Eu acho que é tão ruim quando a gente coloca em cara esses momentos como um momento qualquer, a gente deixa de estar realmente reconhecendo a importância desses momentos. Mas quando nós colocamos como um momento precioso, com certeza a gente colhe os frutos, né? Quando a gente valoriza esses momentos que a igreja se reúne para ouvir a palavra, para glorificar o Senhor, para louvar o Senhor. Então esses momentos são realmente momentos únicos em nossas vidas. E temos sim que ser gratos por termos hoje a oportunidade de estarmos mais uma vez juntos para glorificar o nome do Senhor. Primeiramente queria agradecer aos irmãos, né? Pelo domingo abençoado que os irmãos também me proporcionou ali, junto comigo ali, me dando a presença ali de cada um ali, me dando alegria de estar junto, né, comigo naquele dia, qual o Senhor me deu a oportunidade de comemorar mais um aninho, né, pastor, de vida. Bênção de Deus, né? Agradeço toda a igreja que esteve ali, né, e que Deus continue preparando novas festas aí pra gente estar, né, em nome de Jesus, se alegrando, né. Foi uma tarde ali abençoada. A igreja gosta de festa, né? Foi uma tarde abençoada, muita declaração de amor, né. Foi muito bênção, né? Então, só agradecer a Deus por isso. E eu cheguei em casa, né? No domingo, acabou que ainda fui fazer um passeio com a família ali na Praça da Liberdade, com o meu sobrinho, que estava lá em casa nesse fim de semana. Aí deparamos ali com o pessoal louvando ao Senhor no meio daquela multidão, que a praça é muito cheia, né? E a gente louvamos ali um pouquinho também, foi muito bom. E graças a Deus foi um domingo bacana, né? E ontem eu buscando de Deus uma palavra para trazer hoje, né? E aí não vinha a palavra, e vem aquela preocupação, né? O que eu vou, né, ministrar, o que eu vou pregar, né? Aí deitei um sono, fui dormir, que eu não estava conseguindo assim, concentrar muito bem na palavra por causa do cansaço. O Senhor vai e me revela em sonho, né? Me deu uma palavra assim em sonho. E achei muito forte a forma que ele me revelou assim, o sonho, a palavra que ele queria, né, que fosse ministrada hoje. Ele me deu uma visão em sonho. Eu estava como se fosse numa praia, né? Inclusive o pastor até estava lá junto também. Opa. E aí tinha outras pessoas assim, meu irmão, algumas outras pessoas comigo na praia. E aí eu olhando para o céu assim, de repente o céu se abre, sabe? Aquela visão maravilhosa do céu se abrindo, como se fosse um triângulo assim, imenso, mas imenso, e todo mundo voltando para aquela ponta do triângulo às mãos e adorando a Deus. Ali eu vi milhares e milhares de pessoas voltando às mãos e adorando a Deus, né? E eu fiquei assim impactado com aquela visão assim, e buscando entender, né? Aí eu falava, pastor, você tá vendo, pastor? Pastor, não, porque eu falei, olha lá, vocês não aí meu irmão também, ninguém estava vendo o que eu estava vendo, e eu deslumbrado. Aí de repente Deus manda, né? Não digo Deus, mas veio do céu assim uma bola de água, assim, a água cai assim perto, na hora que cai, eu falei, olha lá, tá vendo? É o sinal do que tem algo ali que vocês não estão vendo, mas tem algo ali. E aquilo ficou assim, impactou, né? E eu busquei de Deus uma palavra, mas na mesma hora veio testificando, né, a palavra do apóstolo Paulo. Queria que você abrisse aí em 2 Coríntios, no capítulo 12. Na mesma hora eu lembrei fortemente dessa palavra, porque ele me fez lembrar de quando Paulo foi levado ao terceiro céu, né? Paulo ele teve ali uma visão ali, ele mesmo soube explicar exatamente o que aconteceu, se ele foi arrebatado em sentido, se ele foi realmente nesse terceiro céu, mas ele mostra ali que foi algo sobrenatural que ele viveu ali, naquele momento, a qual o Senhor leva ele, né? Alguns estudos falam que até mesmo no jardim, né? Que ele vê coisas ali, escuta coisas ali maravilhosas. E na hora que eu tive essa visão em sonho, Deus me fez lembrar disso, sabe? E aí eu buscando de Deus discernimento, que Deus queria falar a respeito dessa mensagem. Aí 2 coisas ele quer frisar nessa mensagem que nós vamos alimentar hoje. Que Deus quer um ano
diferente para a Igreja Palavra Viva. Ele quer que nós venhamos desfrutar de algo sobrenatural, de algo maior, né? E essa tem que ser a nossa sede, a sede da igreja, de querer a cada dia mais e mais na presença de Deus. A gente não podemos nos conformar, né? Não podemos achar que está bom, né? Vamos dizer assim. Nós teremos que ter essa sede de mais e mais, queremos ter mais de Deus, queremos aprender mais, desfrutar mais, ser mais usado, né? Se doar mais, né? Então, quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, né? Quanto mais sede a gente tem, mais farto a gente é. É uma das coisas que Deus vai querer, que Deus quer falar nessa mensagem é isso. Vai querer que eu e você entendam é isso, que esse ano não seja o ano que você venha de alguma forma, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, estou buscando a Deus. Não, mas que você venha viver novas experiências, que você esteja pronto para isso, preparado para isso. Nós estamos fechando um ciclo, que é o ano de 2022, e temos vários projetos, vários sonhos, várias vontades para o ano de 2023. E que dentro desses sonhos, desses projetos, desses planos, esteja também essa sede de buscar mais a Deus, de ter novas experiências com Deus, com o Espírito Santo, com a própria Igreja Palavra Viva, que eu acredito vai viver também uma nova etapa, né? A cada ano, a cada ciclo é uma nova etapa, né? Vamos partir agora para o evangelismo nas ruas aí com mais força, vamos ter mais visitas aí em casas, vamos ter mais, visitas aí em lugares onde o Senhor nos levar, como praças, como... né? Então, assim, nós temos muitas coisas para desfrutar nesse ano que recomeça. Então, basta você estar buscando realmente, com sede disso. O que vai acontecer? Qual a expectativa que nós estamos para esse ano de 2023, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus quer de nós. Porque nós fazemos tantos planos para nos agradar, né? Mas que a nossa expectativa esteja também no reino do Senhor, nas coisas que agradam a Deus, nas coisas celestiais. Amém? Vamos ler o texto, vai falar que a visão celestial e o espinho na carne. Aonde? 2 Coríntios 12, desculpa, achei que eu tinha falado. 2 Coríntios 12, versículo 1 em diante. É necessário. Eu acho esse texto assim muito forte, muito importante, que fala, demonstra ali também a grandeza, né, da graça e da misericórdia do Senhor sobre a humanidade, sobre o povo de Deus, sobre aquele que tem compromisso com Deus, sobre aquele que, né, de alguma forma nasceu de novo e tem realmente a vida na dependência de Deus. Paulo era esse, né? Paulo era esse que tinha a vida na dependência de Deus. Ele tinha morrido para si mesmo, né? Ele deixou isso bem claro em outras mensagens, que ele não mais vivia para ele, mas ele vivia para Cristo, né? E a partir do momento que nós, capítulo 12, versículo 1 em diante, 2 Coríntios, capítulo 12. Então, quando nós decidimos e vivemos dessa forma que Paulo decidiu e começou a viver, realmente nascendo de novo, realmente vivendo para Cristo, não mais vivendo as suas vontades, nós vamos realmente desfrutar de coisas grandes, de coisas que a gente às vezes nem imagina, né? Por quê? Porque vivemos um compromisso, uma dependência única de Deus, né? O texto vai falar assim, ó: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inafáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim que me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim
vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Amém. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, e que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, abrir a nossa mente, meu Pai, tirando todo, meu Pai, cansaço, tirando todo espírito de desatenção, que possamos nesse momento ser um bom receptor da tua mensagem. Prepara os nossos corações, assim como uma terra fértil, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então o texto começa falando, meus irmãos, de uma visão. E por isso Deus me levou nesse texto quando eu tive essa visão em sonhos. Eu fiquei ali realmente extasiado no sonho, né? Não parecia nem que eu estava dormindo, de tão alegre, de tão feliz, de tão impactado que foi ver aquele céu aberto e as pessoas ali, a visão que Deus me deu, adorando a Deus, né? Isso foi algo assim que eu não vou esquecer, né? Vai ficar marcado na minha memória ali essa visão que Deus me deu em sonho. E assim acredito que foi com Paulo, né? Paulo, ele também ficou tão impactado com esse arrebatamento, com essa visão que ele teve, com essa experiência que ele viveu ali, que já havia 14 anos e aquilo estava vivo dentro da memória dele. E ele teve aquele momento certo de trazer aquilo, né, essa mensagem que foi escrita aqui, uma carta à igreja de Corinto, e ele traz essa revelação das suas visões. E ele mostra para a gente, né, que Deus tem coisas extraordinárias, né, preparadas para mim e para você. Né? Coisas que são assim, difícil até de expressar e de entender, porque Paulo, ele resumiu aqui o que ele tinha vivido, mas ele deixou assim uma revelação que mostra que aquilo que ele estava desfrutando era impossível do homem, ser humano, natural, poder desfrutar, né? O texto fala que aquelas palavras o homem não poderia recebê-las, não poderia desfrutar daquilo na condição humana. Por isso ele teve que ser arrebatado ali, por isso que ele teve que ser levado, e por isso que ele tinha que estar num grau de espiritualidade muito grande, numa maturidade muito grande para poder desfrutar daquilo. Isso mostra para a gente que quanto mais a gente busca, maior é o grau de experiência que temos com Deus, com o Espírito Santo, né? Às vezes a gente vê pessoas ser usadas de uma tal forma, ter, né, assim, autoridade, poder de uma forma tão grande, tão imensa assim, que a gente fala, poxa, eu queria ser usado dessa forma, mas será que nós imaginamos o porquê Deus tem usado aquela pessoa daquela forma? O que essa pessoa tem feito para Deus entregar ela tanta graça, tanto poder, né, tanta honra? Porque ser usado com poder e graça nas mãos do Senhor é uma honra. Mas isso não acontece se a pessoa também não fizer a parte dela, se a pessoa não buscar a santificação, se a pessoa não buscar um compromisso cada dia maior, não buscar ter renúncia na vida dela, não buscar ser uma pessoa totalmente entregue ao Senhor, dependente do Senhor. Então, o que Deus quer que eu e você entenda e que nós venhamos, né, praticar nesse novo ano que recomeça, né, no ano de 2023, é que nós venhamos realmente ter essa sede de buscar experiências novas. E como vamos buscar essas experiências novas? Como vamos desfrutar de algo maior que já temos desfrutado? Nos entregando mais, tendo mais compromisso, né?
tendo mais sede de aprender, de conhecer, lendo mais a palavra, orando mais, tendo mais comunhão com o Senhor, subir mais ao monte. Será que esse ano você subiu ao monte, né, de uma forma intensa, ou foi uma vez ou outra? Será que esse ano você conseguiu ler a Bíblia? Nós tivemos aí um plano de leitura, né, que a Adriana foi usada. Eu acredito que muitos pararam realmente no meio do caminho, né? Mas que nesse novo ano você tenha esse propósito. Não, esse ano eu não vou retroceder, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, esse ano eu vou meditar mais, eu vou me programar para ter mais tempo para Deus, porque o que mais o inimigo tem tentado tirar de nós é o tempo para Deus, é o tempo com Deus. E aí quem perde somos nós mesmos, quando nós aceitamos ele roubar o nosso tempo, ele ocupar o nosso tempo com as coisas deste mundo. Quem manda no nosso tempo, irmãos, somos nós. Quem manda no nosso tempo somos nós. Você manda no seu dia, você manda nas 24 horas que o Senhor lhe proporciona. É você que tem que administrar, não é Deus que tem que fazer milagre no seu dia, não. É você que tem que administrar o seu dia. E quanto mais você plantar, mais você vai colher. Quanto mais você tiver compromisso com as coisas de Deus, mais honra Deus vai te dar. Mais experiências grandes e maravilhosas você vai ter com Deus. Então depende de você, né? Depende de mim. Fazer mais, buscar mais, se entregar mais e desprender mais das coisas deste mundo. Porque essas coisas são passageiras. Eu e a Gisele estavam indo embora, a Gisele veio me contar ali, me dar uma notícia de um rapaz. Se você olhar para ele assim, há pouco tempo atrás eu vi esse rapaz, estava ali saudável, a Esther até falou, pai, mãe, mas ele parecia um cara tão saudável, deu ali uma infecção urinária, chamou a ambulância, quando viu a infecção generalizou, o cara partiu, morreu, acabou, perdeu a vida, assim ó. Hoje o cara estava bem, passou um pouquinho, o cara perdeu a vida. A nossa vida, a palavra fala, está como um vapor, né? Que ela está aqui agora, ela pode amanhã não estar. Ela se esvai. Justamente, ela se esvai. E como que nós temos aproveitado essa vida? Será que é com os nossos interesses? Com os interesses do Senhor? Faça uma reflexão. Como está a sua caixinha de depósito lá no céu? O que você tem depositado lá? Será que tem uma boa colheita lá? Será que tem, né, honras lá pelo que você tem plantado aqui nessa terra? Pelo que você tem feito aqui nessa terra? Ou você se sente em dívida? Se você se sente em dívida, é hora de começar a pagar essa dívida. É hora de se entregar mais, é hora de buscar mais, é hora de confiar mais em Deus. Talvez você tenha confiado mais na sua força, no seu braço. E isso tem te impedido de desfrutar coisas grandes e maravilhosas na presença de Deus. Porque quando somos realmente dependentes de Deus, Ele manda maná do céu, sim. Ele cuida, Ele mostra e prova que é Ele que dá a gente aquilo que a gente necessita. Se a gente olhar para a palavra, Elias ali, né, naquela situação ali, ou seja, isolado, e o Senhor vai ali com todo cuidado e leva para Elias ali através de um corvo, né, aquele alimento a qual era assim, mais do que extremamente necessário para Elias se manter vivo, para Elias, né, ser sustentado ali. O Senhor usou aquela ave ali que, né, era uma ave, acredito eu, assim, que sem valor, né? E essa árvore leva ali alimento para Elias, leva ali aquilo que supria a necessidade de Elias. Quando o povo estava no deserto, Deus mandando maná do céu, Deus mostrando que cuida, que sustenta, né? Que está ali lado a lado com aquele povo. O povo reclamou, querendo carne, ele manda as codornizes ali. Então, assim, tem muitas outras mensagens, outros textos que mostram o cuidado de Deus para com a gente. Por que a gente se preocupa tanto com as dívidas, com o trabalho, com esse mundo, né? Por que a gente fica tão preso a isso e não depositamos a nossa confiança plenamente no Senhor? Lógico, temos que trabalhar, temos sim, né? A
palavra é bem clara, aquele que não trabalha também não coma, né? Aquele que gosta só de ficar escorando nos outros, aquele que não é preguiçoso, né? Aquele que aproveita dos outros, né? Esse tem a repreensão correta para ele, mas aquele que levanta cedo, aquele que busca, né, o seu pão de cada dia, Deus honra ele, mas ele não deve também levar isso ao extremo, né? Só trabalhar, só fazer com a força do seu braço e esquecer que é Deus que tem dado, que é Deus que tem suprido, que é Deus que tem alimentado. Né? Se você tem saúde para trabalhar, se você tem sabedoria, se você tem clientes ali, se você tem, é Deus que tem te dado. Né? Então é motivo de nós fazermos essa reflexão. Né? Queremos ter experiências como a de Paulo, queremos ter novas experiências, queremos ser amanhã testemunhos de grandes experiências para que outras gerações, né, venham glorificar a Deus através de nossas vidas. Temos que buscar com mais intensidade, ter mais compromisso, né? Porque quanto mais entrega, mais nós vamos receber. Quanto mais buscarmos a santificação, mais vamos ver a face de Deus, mais vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Então que possamos ter essa atitude, porque foi isso que Deus mostrou para mim, Alexandre. Esse sonho que eu te dei, isso é coisinha pequena em relação a tantas outras coisas que eu quero que você desfrute. Mas tenha mais tempo para mim, busque mais a minha presença, busque mais a minha palavra, busque mais as coisas que me agradam. Né? E é isso que nós precisamos estar focando nesse ano de 2023. Por que, igreja, que Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você? Porque se tem uma coisa que a cada dia, de em vez de progredir, está regredindo, é o tempo do ser humano com Deus. O tempo do ser humano com Deus a cada dia se torna menor. Isso é preocupante. Porque quanto menos tempo nós temos para Deus, mais nós vamos sofrer. Mais nós vamos colher as consequências das nossas próprias escolhas. Então, que possamos realmente escolher mais Deus. Né? Às vezes vamos ser ali confrontados com a nossa vontade, com aquilo que nos traz alegria, satisfação na carne, e vamos ser confrontados com aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus muitas vezes não vai nos trazer esse prazer, essa alegria, essa satisfação que muitas vezes as coisas do mundo nos traz. Porque ter tempo para Deus, nós vamos ver no texto aqui, é ter tempo, né, para coisas maravilhosas, mas que as consequências aqui nessa terra são dolorosas. Eu não sei se vocês vão captar, mas eu creio que vocês vão entender. Porque quando Paulo ele começou a investir a vida dele totalmente em Deus, o que ele começou a viver foi lutas, perseguições, tribulações. E isso não traz alegria e prazer no ser humano que não tem discernimento espiritual. Mas como Paulo era uma pessoa que tinha discernimento espiritual, no último versículo vai dizer o quê? Que ele sentia prazer. Pense agora você e faça uma reflexão. Será que você hoje está vivendo um grau de espiritualidade que você vai sentir prazer quando você fizer aquilo que agrada a Deus e você for injuriado, perseguido, atribulado? Quando você for caluniado, humilhado, será que você vai sentir prazer nisso? Ou você ainda está vivendo mais o ser humano que não consegue lidar com isso? Que se chateia, se entristece e muitas das vezes até se afasta de Deus por causa disso. Quantos se afastam de Deus porque estão fazendo a vontade de Deus e quando vem a luta, ele não consegue suportar, ele não consegue entender, ele não consegue ter discernimento da luta. Quantos? Eu já vi vários, que quando ele começa a buscar com muita sede, o inimigo se levanta e aí vem a perseguição. E ele não consegue lidar com a perseguição, porque lhe falta maturidade, lhe falta conhecimento bíblico.
Me falta, né, maturidade para entender que esse ponto não é um ponto ruim, mas é o quê? Uma testificação que estamos no caminho certo. Nós estamos aqui para viver o que, igreja? As pisadas de Jesus. Paulo, quando ele começou a seguir a Jesus de uma maneira intensa, ele começou a pisar como Jesus pisou, ser um imitador de Jesus, ele começou a viver as experiências tristes que Jesus viveu. Mas o que alegrava Paulo? O que trazia prazer? É saber que ele estava vivendo realmente o que Jesus viveu. Por isso ele falava que sentia prazer nos açoites, nas tribulações, nas injúrias, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo, Jesus também tinha vivido. E ele sabia que ele estava no caminho certo, porque a palavra diz que o mundo vai odiar aqueles que estão no caminho do Senhor. Nós não podemos esperar coisas boas deste mundo quando estamos fazendo a coisa certa, a coisa que agrada a Deus, não, igreja. Quanto mais fiel você for, quanto mais você santificar a sua vida, mais perseguido você vai ser. Mais vai levantar pessoas para tentar te humilhar, para tentar te parar, para te defamar. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais inimigo do mundo você vai ser. Então é nessa espiritualidade que nós temos que ter um bom discernimento, para que não venhamos desistir. Por isso Paulo fala, não vos cansei de fazer o bem, porque quanto mais bem você faz, mais luta você encontra, mais complicado fica o caminho. Mais complicado fica o caminho. Poderia ser o contrário, né? Quanto mais bem a gente faz, mais alegria a gente vivesse nesse mundo. Mas não é assim. Porque o mundo conspira contra as coisas de Deus. E para você ver como a coisa é tão séria, que quando Paulo começa a desfrutar cada vez mais de algo grande e sobrenatural, o próprio Deus, com a sua grande misericórdia, por conhecer o homem, Deus permite um espinho na vida de Paulo, a qual freava ele, a qual colocava ele no lugar dele, a qual não deixava a soberba fazer parte da vida dele, a qual não deixava ele se vangloriar daquilo que ele vivia. Porque tem esse perigo que ele também existe e ele acaba derrubando muitas pessoas da presença de Deus. Porque quando a pessoa começa a desfrutar do nível mais elevado na presença de Deus, do poder de Deus que realmente impacta as pessoas, se ele não souber lidar com isso, aquilo acaba sendo uma ruína na vida dele. Por quê? Porque entra a soberba, ele começa a se achar o tal, e aí ele começa a tomar a glória de Deus, a querer tomar a glória de Deus. Por isso eu tenho muito cuidado e eu não gosto muito de muito elogio, de muita paparicação, porque, infelizmente, né, isso, se entrar no coração, se a pessoa não vigiar, isso derruba o servo de Deus. Às vezes a gente acha que a gente exaltando, a gente, né, trazendo muito elogio a uma autoridade do Senhor, nós estamos contribuindo com ela, e nem sempre. Você quer ajudar realmente aquela autoridade que tem conduzido a sua vida, no caso, né, o nosso pastor? Ore por ele, sustente ele no seu joelho, sustente ele no seu jejum, mas ficar enchendo o coração dele de, às vezes, elogio, nem sempre vai ser bom. Vocês sabiam disso? Eu creio que o pastor tem maturidade para entender isso, mas muitos, né, se perdem na caminhada pela sua exaltação, pelo poder e a graça que está sobre a sua mão, pela honra que Deus tem derramado sobre a vida dele. Ele não sabe lidar com isso. O próprio Satanás, por ser o querubim, o anjo, cheio de poder, cheio de luz, cheio de brilho, ele era um anjo diferenciado, um querubim diferenciado, a qual não havia outro igual ele ali, né? Ele acabou se ensoberbecendo de tal forma que ele queria tomar o lugar daquele que o criou.
E quantos homens de Deus aí, quantas pessoas de Deus aí, mulheres de Deus, se perdem nesse caminho por isso. Então Deus foi tão misericordioso com Paulo, que Deus permite algo esbofetear ele, colocar ele no lugar dele, para ele nunca se perder. Olha, isso é cuidado de Deus. O espírito que Paulo tinha era cuidado de Deus, porque Deus conhece eu e você, igreja. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece até onde nós podemos pisar, aonde nós podemos nos corromper. Deus sabe. E Deus conhecia também Paulo. Então, quando nós estamos nos entregando verdadeiramente, Deus vai permitir que nós passamos por momentos difíceis, sim, mas é para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, nós vamos encontrar muitos gigantes, muitos Golias pela frente, mas temos uma certeza: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Tem tantas palavras que Paulo relata, que Paulo deixou para mim e para você, como palavras de vitória, de força, de bom ânimo, mas também palavras que nos mostram o quão amargo é neste mundo ser fiel a Deus. É muito amargo, igreja. Esses dias eu saindo lá de casa, eu vi um testemunho, José me mostrou no telefone, de um cara que ele vai nas ruas e ele pega um morador de rua ali, todo sujo, todo, né? E ele é cabeleireiro, ele é maquiador, ele mexe nessa área, né, de estética, e ele, assim, ele faz uma transformação nessa pessoa, nesse morador de rua, dá roupa nova, e assim, dá um visual novo. A pessoa, quando ela olha no espelho, ela tem um sorriso, igreja, que é algo assim, maravilhoso de se ver. Né? Eu vi um pouco ali do trabalho dele ali, dentro do que a Gisele me mostrou. A pessoa que eu vi ali, quando ele colocou a pessoa de frente ao espelho, o sorriso que aquela pessoa deu, era algo assim, não tem preço. Então o trabalho que o cara faz é um trabalho bacana. E aí ele começou a dar um testemunho do quanto ele estava sofrendo por fazer aquele trabalho. De quanto ele era bombardeado na internet por fazer aquele bem. Chamaram ele de lixo, de aproveitador, de várias coisas que você nem imagina, de várias situações assim que, para pôr o cara como, sabe, como a pior pessoa do mundo. Mas bombardeava ele realmente na internet. E aí ele traz um desabafo. Por quê? Porque ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo isso que o Senhor quer que eu e você entenda. Que fazer o bem vai trazer consequências dolorosas. Mas não é para a gente deixar de fazer o bem. Amém. Porque a nossa colheita, ela está lá no céu. Ela não vai ser nessa terra. Nessa terra nós vamos colher sim ingratidão, injúria, humilhação, defamação, perseguição. Porque foi isso que Paulo colheu quando ele decidiu fazer aquilo que agradava a Deus. Mas ele estava tão feliz por isso, porque ele entendeu o que eu e você precisamos entender. Por isso ele fala: eu sinto prazer, porque nesses momentos é testificado que eu estou no caminho certo, que eu estou agradando a Deus, que o mundo me odeia, mas o Senhor me ama. Aleluia. Mas o Senhor me ama. Então aquele cara não teve discernimento. Aí eu comecei a conversar com a Gisele. Falei: Gisele, isso aí você vê um cara bacana que faz a obra, mas o cara não tem discernimento espiritual. Porque se ele tivesse discernimento espiritual, aquilo não ia chatear ele não. Ele ia se alegrar quando ele fosse bombardeado na internet. Ele ia pensar assim: não, estou incomodando o inferno mesmo. O inferno está se levantando mesmo. Louvado seja o Senhor por estar me usando, por estar me dando capacidade de, né, fazer algo que... Qual que é o prazer do inimigo? Ver aquela pessoa na sarjeta ali mesmo. Ver aquela pessoa fedendo, suja, abandonada, destruída emocionalmente, espiritualmente. Esse é o prazer do inimigo. Aí esse rapaz vai lá e muda a situação ali. Aí ele desabafando: gente, como a pessoa tem coragem de fazer isso comigo? Eu levo a pessoa para dentro do meu banheiro. Ele senta na minha mesa. Ele come a melhor comida. E como as pessoas têm coragem de agir assim comigo?
Falta de discernimento espiritual da parte dele. Se ele tivesse essa palavra que eu e vocês estão alimentando hoje, eu creio que ele não ia se abalar com essa situação. Eu creio que ele ia entender que ele estava no caminho certo, e ia dar mais força para ele continuar fazendo. Mais força para ele continuar fazendo. Assim eu tenho reparado ali, eu tenho visto, tenho convivido ali na sopa. Quantas pessoas ingratas o Senhor permitiu de passar ali, mas por ter esse discernimento, jamais eu desisti por causa dessa pessoa, jamais eu levei aquilo para o coração e jamais eu me entristeci a ponto de falar, não dá mais. Eu gasto ali o meu dia todo, eu perco o meu trabalho, eu perco muitas coisas para estar fazendo e para lidar com pessoas ingratas, pessoas que não merecem. Aí entra aquela palavrinha, quando nós fazemos para os pequeninos, nós fazemos para o próprio Deus. Então isso não pode parar eu e você, porque quando nós decidimos fazer diferença, nós vamos seguir as pisadas de Jesus e vamos sofrer as consequências. Não vai ser agradável, igreja, a gente entrar no lar, fazer algo que aquilo que a palavra quer que façamos, abençoar aquele lar, abençoar aquela família, curar ali através do poder de Jesus, no nome de Jesus, manifestar o poder de ser testemunho de Jesus naquele lar e sair daquele lugar e passar a luta, e passar a humilhação, e ser perseguido, e ser confrontado. Você vai pensar assim, poxa, mas eu estou fazendo tudo para Deus, por que Deus está permitindo isso na minha vida? Por que eu estou sendo esbofeteado? Por que estão pisando na minha ferida? Onde que realmente eu sinto, onde que realmente dói? Porque você está no caminho certo. Você quer alguém que foi mais perseguido, sofreu mais ingratidão do que o nosso mestre? Esses dias eu falei isso com a Brevimar, né, Brevimar? Você quer alguém que sofreu mais do que o nosso mestre com ingratidão, com humilhação, falta de reconhecimento, falso testemunho? Quantos caluniadores passou no caminho de Jesus? Quantos homens tentaram tirar a vida de Jesus? Irmãos, quando você estiver no caminho certo, pessoas vão querer tirar a sua vida, mas não vão ter poder para isso. Mas não vão ter autoridade para isso. Eu fui ameaçado de morte, irmãos. Quando eu estava ali pregando naquele lugar, ali naquele inferno. Naquele momento eu chorei aos pés do Senhor. Eu não revidei, não. Eu fui para os pés do Senhor e chorei nos pés do Senhor. Na mesma hora. Não foi 10 horas depois, não. Na mesma hora que as lágrimas desciam, Deus levantou os próprios ímpios para me defender. Todos ali daquele alojamento ali, daquela cela ali, todos levantaram na hora e foram em cima do cara e falou, você vai deixar ele pregar a palavra que sim. Você vai deixar ele evangelizar que sim. Então Deus, quando Ele quer defender o servo dele, quando Ele quer guardar o servo dele, Ele usa o próprio inimigo, se necessário for, para defender. Para guardar. Ali na sopa já aconteceu isso. Chegava pessoas lá, às vezes, começava a cantar a Gisele, cantar a Ludmila, cantar a minha mãe, começava a fazer gracinha com as mulheres lá. E aí, é lógico, eu usava também a autoridade do Senhor, assim, não ficava também de cabeça baixa, não chegava e falava, irmão, estou te entendendo o que está acontecendo, nós estamos fazendo um trabalho, você está aí mexendo com as mulheres. Na mesma hora já vinha muitos ali, já, vamos andar daqui, já punha o cara para andar de lá. Deus guardava a gente, por quê? Porque a gente também punha em oração, sempre quando nós saímos para o trabalho, eu sempre peço a igreja para orar e sempre oramos pedindo aos anjos do Senhor que nos guarde ali, porque sabemos que tem retaliação, igreja, que tem levante. Nós não estamos ali fazendo o bem e o inimigo vai ficar lá de braço cruzado olhando, não, ele vai tentar parar a gente. O policial já chegou lá e falou, vocês não vai pôr isso aqui não, senão eu vou multar, vocês não vai fazer isso aqui não, senão... Tentou parar a gente de tudo quanto é jeito. Então, se a igreja tem propósito para esse ano de 2023 de glorificar a Deus, se prepare também para o levante. Mas quando o levante vier, não se abale, se alegre. É isso que Deus está falando com você e comigo. Se alegre na hora do levante.
Você acha que na hora amanhã ou depois, se essa igreja palavra viva começar a impactar, a vida se render aos pés do Senhor, aquele lugar não caber de gente, nós vamos continuar vivendo uma vida tranquila? Não. Nós vamos sofrer as retaliações. Mas lembre, nós não estamos sozinhos. Ele está à frente da peleja. É Ele que peleja por mim e por você. Por isso ele vai dizer para Paulo aqui, né? Ele vai dizer para Paulo aqui, porque Paulo começou a orar para entender o porquê daquele espinho. Paulo começou a orar, falou: Senhor, não estou entendendo. Quanto mais eu me entrego, mais esse negócio tenta me tirar a paz, mais essa situação me confronta, me humilha, não estou entendendo. O que está acontecendo? E Paulo foi perseverante na oração e Deus o revela. Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não fica preocupando com isso não, Paulo. A minha graça te basta. E o que é a graça do Senhor, igreja? É o favor imerecido. É a salvação que Ele já nos deu. É ter nos tirado do engano. É ter abrido os nossos olhos. Isso nos basta. Às vezes nós queremos tantas coisas, irmãos. Mas o Senhor está falando comigo e com você. O que mais precioso existe eu já te dei. A salvação. Eu te escolhi, eu te chamei. Hoje eu te dou a oportunidade de ouvir minha palavra, de ser alimentado por mim. Hoje eu te dou a oportunidade de viver eternamente. Essa graça nos basta, irmão. Às vezes nós sonhamos e nos entristecemos porque não realizamos alguns sonhos nesse mundo, nessa terra. Porque queríamos as coisas de um jeito que pensamos nós ser bom para nós. Mas o Senhor está falando, a minha graça te basta. Não é nesse sonho, às vezes, que você vai encontrar a minha graça. A salvação, igreja, isso nos basta. A salvação nos basta. Porque esse tempo aqui é passageiro. Esse espinho aí, que de repente você convive com ele, é passageiro. É passageiro. O que nos espera é muito maior. Aquilo que Deus tem para nós é muito maior. Você vê que Paulo primeiro ele vai lá e ele vê tudo aquilo. Deus leva ele vê tudo aquilo. E depois ele começa ali, né, a passar grandes lutas. O ser humano, Paulo não entendeu, mas ele foi buscar o entendimento. E é isso que o Senhor quer que você busque nesse ano. Busque o entendimento, igreja. Porque nós perecemos porque nos falta entendimento. O meu povo perece porque lhe falta entendimento, lhe falta conhecimento. Então vamos buscar conhecimento. Nós vamos fazer, né, pastor, mais cultos ali, igual tem feito o Claudinei e o pastor. Quem sabe esse ano a gente consegue tirar um dia para isso, para ter mais estudos bíblicos. Nós precisamos estudar, entender, buscar cada dia mais conhecimento. Só assim nós vamos estar preparados para toda boa obra. Não adianta entrar para uma batalha sem conhecimento não, igreja. Nós vamos bater cabeça. Nós vamos bater cabeça. Mas se haver conhecimento, se haver maturidade, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos ser perseguidos? Vamos ser açoitados como a igreja foi? Vamos. Mas vamos glorificar o Senhor. Porque Ele vai ter prazer em nos levantar. Ele vai ter prazer em nos honrar. Ele vai ter prazer em nos libertar, como libertou esses irmãos muitas das vezes, do açoite, das cadeias. Paulo vai ali para fazer uma viagem missionária, vai ali para fazer a obra de Deus, de repente ele se encontra num calabouço, numa cadeia. O que devia passar na cabeça de um ser humano? Poxa, eu estou indo ali fazer o bem, daqui a pouco eu estou sendo açoitado, estou preso aqui. Qual que foi a reação de Paulo, igreja? Louvar, adorar, agradecer. E o que aconteceu? As cadeias caíram por terra. Amém. Paulo podia estar lá murmurando, né, pastor? Reclamando, falando: Senhor, estou fazendo a sua vontade. Você vai me deixar aqui preso aqui? Mas Paulo tinha discernimento, igreja. Paulo tinha os olhos abertos, as escamas tinham caído. Paulo vivia para Cristo. Então Paulo, de vez murmurar, Paulo adorou. Paulo louvou. Hã? Morrer para Cristo é lucro. Paulo adorou, porque ele entendia isso.
E aí o que aconteceu? O poder de Deus se manifestou. Então no momento da luta, no momento da humilhação, do confronto, começa a louvar a Deus. Outro dia o pastor deu testemunho lá, estava triste na casa dele, começou a louvar, tudo passou, né, pastor? Tudo passou, igreja. Nós temos armas poderosas e uma delas é a adoração, é o louvor. O inimigo não fica, né? Não fica. Se o inimigo está metendo dardo inflamado, está tacando pedra de você de tudo quanto é jeito, você está louvando a Deus, ele vai falar, opa, deixa eu caçar outro, porque esse aí está difícil de derrubar ele. Amém, igreja? Então que nesse ano nós possamos nos alegrar com as perseguições, porque nós somos de Deus, igreja. Nós somos escolhidos. Amém. Nós somos de Deus e o povo de Deus vai ter que passar por isso. Não vamos querer viver nessa terra como um mar de rosa, não, que nós não vamos estar no caminho, não. O caminho é estreito, ele não é largo, não. Estar no caminho de Deus é prova mesmo. Por isso a Igreja Palavra Viva tem que pregar a verdade para o povo, para os irmãos que estão nela. Nós não estamos aqui para falar, não, você vai buscar a Deus, você vai ter triplex, você vai andar de navio, você vai ter Ferrari, você vai ter helicóptero. Não! Nós não estamos aqui para enganar ninguém, não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Você vai servir a Deus com integridade, com compromisso. Você vai passar a luta, irmão. Mas é esse o caminho. Vamos alegar nessa luta. Glória a Deus. Vamos alegar nesse caminho. Porque o que nos espera é bem maior. Nós vamos um dia deixar a tristeza de lado. Nós não vamos mais chorar. Nós vamos só nos alegrar com a glória de Deus que está à nossa espera ali. A presença gloriosa de Deus nos iluminando e enxugando todas as nossas lágrimas. É nisso que temos que focar. Nesse tempo não vai haver mais choro mesmo, não. Não vai haver mais tristeza, não. Mas nessa terra aqui, nós vamos ter aflição, sim. Mas não é para nos entristecer, é para nós nos alegrar. Amém? Amém. Então que essa palavra possa te fortalecer para esse ano de 2023, que você guarde ela no seu coração e que quando vier o levante, a retaliação, você lembre, estou no caminho certo. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque eu estou sendo perseguido, eu estou seguindo as pisadas do Senhor, mas eu não vou cansar de fazer o bem, eu não vou cansar de semear no reino, eu não vou cansar de buscar a presença do Senhor. Agora que eu vou subir mais um monte, agora que eu vou buscar mais alma perdida, agora que eu vou cuidar mais daqueles que estão necessitando. Amém? Amém. Não deixa as lutas deste mundo te parar. Amém. Não deixa as perseguições te atribular. Mas se alegre, como o texto vai falar aqui no último versículo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando estou fraco, então sou forte. Na sua fraqueza, Deus está te renovando. Deus está te fortalecendo. Por mais que o seu homem exterior se corrompa, se enfraqueça, o seu interior está sendo revestido de glória e poder de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu vou falar com os irmãos em nome de Jesus.